Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora. Eu sou Miguel Brito e mais uma vez trazendo conteúdo aqui para o canal. Eu no último vídeo fiz a apresentação do canal, falei um pouco sobre mim, o que faço, o que estudo, qual organização eu presido. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre as trading companies. As trading companies que no capitalismo têm um papel fundamental para negociar todo tipo de commodity, mas não somente. No mundo todo, as trading companies têm um papel essencial nas compras e nas vendas, por isso que é trading, né, o nome. E há muito debate acerca disso, e é claro que tem alguns mitos, e eu vou estar falando um pouco sobre essas coisas, né, sobre esses mitos, se é, se não é. Então vamos ao assunto em questão. As trading companies, elas precisam de qual formação para trabalhar? Né, você que é aí um estudante de Comex, de administração, de economia ou de qualquer coisa, na verdade, né, seja qual for o seu curso, a verdade é que para você trabalhar numa trading company, você não necessita de um curso em específico. Não é garantia nenhuma que se você fizer, eh, Comex, comércio exterior, você vai trabalhar numa trading company ou você vai ter preferência na hora de ser contratado. Ou mesmo relações internacionais, ou mesmo economia, administração. A verdade é que é muito bom que você tenha alguma formação, mas isso não é fundamental. Alguns dos melhores traders de trading companies, na verdade, sequer têm formação. Então, isso que é importante, é vocês saberem muito bem. É, é necessário saber inglês? Também não. É necessário saber um outro idioma? Também não, tá. Então quer dizer o quê? Afinal de contas, o que que é necessário para trabalhar numa trading company, né? Se não é necessário ter Comex, relações internacionais, administração, economia, inglês, espanhol, outra língua como uma língua secundária. O que que é necessário para trabalhar numa trading company? A verdade é que as trading companies, elas, querem resultado. Então se você exercer um bom trabalho, numa trading company, você ser um bom trader, você será, contratado, você vai ter, preferência. Um livro que eu recomendo bastante para entender, o esse assunto sobre trading companies é O Mundo à Venda. O Mundo à Venda, do Javier Blas. Eu sempre me esqueço, o outro autor. Deixa eu pegar aqui, ó. O Mundo à Venda, Dinheiro, Poder e os Traders que negociam recursos do planeta. Pô, esse livro aqui é sensacional, tá? Vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram adquirir. Javier Blas e Jack Farsi, tá? Então tá aí. É um livro relativamente curto e bom de ler. É um livro que tem 416 páginas, tá? Sensacional para entender como funciona o mundo, tá? É... E a verdade é que a gente fala muito de traders de café, muito traders de petróleo, porque são as duas maiores commodities do mundo. Então a maior commodity do mundo é petróleo, a segunda maior commodity do mundo é café. E nós estamos no Brasil, somos brasileiros. E o Brasil é riquíssimo em petróleo, um dos países que mais tem reservas de petróleo no mundo. Algumas delas ainda nem foram descobertas. Nós temos a Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo. A Petrobras já foi até bem maior, já foi uma das empresas mais valiosas do mundo. Hoje está aí em recuperação, dado todos os escândalos de corrupção e má administração. Mas a verdade é que a Petrobras é uma importante empresa do Brasil, uma das mais importantes do mundo.
e o seu valor de mercado atual, cotado na bolsa, não reflete o seu verdadeiro valor, que é um valor inestimável, dado os recursos que nós temos, dado a expertise que nós temos. A Petrobras liderou alguns dos processos mais refinados no que concerne exploração, refino, vídeo pré-sal. Para quem não sabe, o pré-sal, o próprio nome já diz, tem uma camada ali de sal, o que dificulta a exploração no mesmo. Então o Brasil teve que fazer um grande estudo nesse sentido. Eu não sou especialista em petróleo, mas eu conheço gente que é muito sabida do assunto e que já veio no meu canal falar sobre esse mesmo assunto, lá no Brasil Grande, que é o Rubem Gonzalez, do canal Geoforça, que trabalhou na Petrobras e hoje ainda trabalha com petróleo, fazendo uma consultoria para as empresas de Angola, que é um país importante também no cenário petrolífero. Também tive a oportunidade de estar com o ex-embaixador da Arábia Saudita no Brasil, o senhor Ibrahim Aleissa, que também é entrevistado lá no canal. Eu acho que eu vou trazer todas as entrevistas aqui para o meu canal pessoal, né, que trata aqui de assuntos sobre administração de empresas e também sobre Comex, para poder falar desse assunto, né, para vocês poderem ver aqui no canal. Mas também, se quiserem já consumir esse conteúdo, basta digitar Brasil Grande aqui no YouTube, vocês vão ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. É só pesquisar lá os conteúdos, né, bota lá Rubem Gonzalez, vai achar, ou mesmo Ibrahim Aleissa, ou digita Arábia Saudita, vai conseguir achar. Eu entrevistei o ex-embaixador em 2023, já faz um tempinho, mas é um grande amigo meu também. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, né? Dentro do BG também, do Brasil Grande, nós temos alguns cafeicultores, e o café tá caríssimo, dado as quebras de safras, e o Brasil, como vocês muito bem sabem, é o maior produtor de café do mundo, seguindo aí Colômbia e Vietnã, que são aí os outros maiores também. E quando há uma quebra aqui, algum problema no que concerne a safra, os preços sobem no mundo inteiro. Então, o que eu vou dizer para vocês sobre as trading companies, ainda seguindo o assunto? Seguindo o exemplo de um pequeno ou de um médio produtor de café, eles não negociam, tá? Eles não negociam os seus preços. Quem negociam são grandes tradings, são cooperativas, e não eles. Quem pode se dar ao luxo de negociar lá fora são grandes produtores. Aí sim, eles têm demanda suficiente para poderem negociar lá fora. E aí alguns produtores são tão grandes, tem setores ali gigantescos, diversos setores, que eles mesmos podem negociar para onde vão vender, como vão vender esse seu café. Não só o café, estou citando aqui o café e o petróleo, porque são as duas maiores commodities. Então quer dizer o quê? Pequenos e médios produtores, sejam eles qual forem, de qual setor, de qual commodity, não conseguem negociar. Muitas vezes uma compra, ela vai ser de um estado inteiro. Podemos citar, por exemplo, os países do Golfo. Os países do Golfo compram produções inteiras, de estados inteiros. E de açúcar, de carne halal. Uma hora ou outra eu vou trazer aqui mais esse assunto sobre o halal, né? Que aqui no Brasil, muita gente acha que halal se trata apenas do corte de carne. Na verdade, não. Halal é todo uma filosofia. Quando você vai matar um boi, você tem que matar o boi de frente na direção de Meca, né? E aí você tem os países que são mais seculares, os países que têm maior tradição religiosa, e mesmo os países que são mais secularizados, mesmo assim, no que concerne comida,
eles são muito respeitosos. Então, você pode ter um muçulmano que 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 não é tão tradicional assim, meio secularizado, que vai ter todo tipo de conduta condenável, né, condenada pelo Alcorão, condenada pelo Islã, mas que certas coisas eles respeitam e são bem ortodoxos. Uma delas é justamente essa questão da comida halal. E o Brasil tem um dos maiores produções halais do mundo, e nós vendemos a nossa comida halal, por exemplo, para a China. A China compra, a comida halal, por causa dos uigures, que tem toda a polêmica lá dos uigures, em algum momento eu posso falar sobre essa polêmica, que é uma polêmica até sem fundamento. E, e eles compram essa produção toda, e além deles abastecerem o mercado interno, que nós estamos falando de 1,4 bilhão, o segundo país mais populoso do mundo, por muito tempo foi o primeiro, eles também compram isso e vendem de novo para o mundo islâmico, vendem lá para os países do Oriente Médio. E não só do Oriente Médio, porque há países islâmicos que não estão no Oriente Médio. Aliás, o país com o maior número de islâmicos do mundo não está no Oriente Médio, que é a Indonésia. A Indonésia, um caso muito interessante, que é o país com o maior número de cristãos do mundo, um dos países com o maior número de cristãos do mundo, e o país com o maior número de muçulmanos do mundo. A Indonésia, que é um dos países mais populosos do mundo, e fica na Ásia. País muito interessante, é pouquíssimo estudado aqui no Brasil, há pouca informação que chega aqui no nosso país, rico em recursos naturais, uma grande biodiversidade, é um país que vem crescendo economicamente de maneira surpreendente. Então, as trading companies, elas estão espalhadas no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, e aqui no nosso país não é diferente. E elas vão negociar esses recursos todos, de modo que elas possam ganhar dinheiro, tá? Elas possam comprar mais barato e vender mais caro. Elas vão negociar com diferentes grupos. Sem as trading companies, você não faz guerra. Você vai vender petróleo a cigarro, você vai vender máscaras, aquelas que, que foram amplamente usadas na pandemia, mas não só na pandemia, porque, por exemplo, você vai na África, você tem a necessidade de comprar os produtos mais básicos, seringas, por exemplo, máscaras. E da onde vêm todas essas máscaras, seringas? Vem de vários lugares do mundo, inclusive do próprio Brasil. Só que quando a gente pensa em custos, o que acontece? Você tem países que têm um custo de produção muito menor, e geralmente eles estão na Ásia. Nós temos a Índia, a China, Laos, Camboja, aquela parte ali do Sudeste Asiático. Nós temos alguns dos países que estão crescendo industrialmente de maneira muito avassaladora. O Vietnã, por exemplo, é um caso, né? Nesse interrógnio 2030, o Vietnã será um dos países que mais vai crescer no mundo. Já tem projeções falando que o Vietnã se tornará um país desenvolvido muito em breve. E o Vietnã não se furtou de um modelo nacional desenvolvimentista, investiu muito em educação e já é um país que exporta mais do que o Brasil. Então nós estamos falando de um país que tem menos da metade do Brasil, mas que exporta muito. Ou seja, o Brasil ainda é uma criança, um nenê, um bebê no que concerne exportação. Então nós temos aqui assunto, como a gente fala aqui, né? A dar com pau, né? Tem pano para manga para falar sobre países, sobre exportações, sobre trading companies, sobre o trading. E no Brasil você tem aí grandes empresas de trades, mas não a nível, por exemplo, Estados Unidos, não a nível Japão. A tradição japonesa das trading companies é um negócio que nós estamos falando de séculos, né? As trading companies
japonesas. Até recomendo um livro aqui, deixa eu só achar aqui, ó. Esse livro aqui vocês podem achar na Amazon também, vou deixar aí na descrição, que é As Poderosas Trading Companies Japonesa, tá? Do Birajá Brasil, da Ubello, tá? Que são as famosas Sogo Sosha. Nesse livro que eu citei, O Mundo à Venda, também vai falar um pouco dessas trading companies japonesas. Nós temos as inglesas, naturalmente. Então, é uma grande mola propulsora aí do capitalismo. Você não vai conseguir desenvolver um país se você não tiver um forte setor de trading companies. Agora, uma trading company, o que, que acontece? Ela pode simplesmente sugar só os recursos de um país. Só simplesmente ficar negociando produtos primários, petróleo, é, minério de ferro, os produtos agrícolas, café, milho, soja, que rodam o mundo. Isso aí é importante dizer. Esses produtos todos, ainda que primários, crus, brutos, eles fazem o mundo girar. Agora, você não desenvolve um país apenas e somente vendendo minério de ferro bruto, pelota de minério né, de ferro bruto. Milho, soja, isso é complementar, é importante. Agora, o que, que é mais importante na hora de pensar no desenvolvimento de um país? Como você pega esse produto e refina ele. Quer dizer o quê? O Japão, um país insular, uma pequena ilha, um arquipélago, fica na Ásia, conseguiu se tornar a segunda maior economia. Era dito que seria a primeira economia do mundo, ia passar os Estados Unidos. E hoje é a terceira ou quarta maior economia do mundo. Mas é um modelo, um case de sucesso de desenvolvimento econômico. Um país pobre no que concerne recursos naturais, mas que através das trading companies negociou e trouxe diversos recursos para a ilha para poder industrializar, pegar esses recursos e, portanto, fazer algo mais refinado. E é isso que o Brasil deve fazer. O Brasil deve sim vender esses recursos na medida que é importante para sua balança comercial, mas não pode se furtar de trazer desenvolvimento para sua casa. E como vai fazer isso? Vai fazer isso a partir do seu modelo de desenvolvimento econômico, e para isso você precisa mudar toda a lógica do Brasil de mero agro exportador. Então aqui não estou condenando o agronegócio, porque no meu grupo tem gente do agronegócio lá no Brasil Grande. Sou grande fã do agronegócio e em especial a agroindústria, como a gente pega esses recursos todos e transforma em algo ainda mais desenvolvido. Nós podemos citar aqui a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália e a Nova Zelândia não tem uma grande complexidade industrial, mas quando a gente olha com uma lupa, com um zoom, nós percebemos que a Austrália e Nova Zelândia têm uma indústria per capita, né, dividido por seus habitantes, bem maior do que a do Brasil. Então o Brasil tem maior complexidade industrial que uma Austrália e Nova Zelândia, empresas mais tecnológicas, só que quando a gente olha para essa indústria per capita, esses dois países estão à frente do Brasil. Eles pegam muito esses recursos primários e transformam em outras coisas. Então, por exemplo, a Austrália tem uma indústria fina de whey, né? É aquele suplemento. Então, ela pega o leite e transforma em whey. Isso aí é apenas um exemplo. Tem alguns artigos bem interessantes lá do Paulo Gala e também do amigo Daniel Bispo, que também faz parte aí do nosso projeto. Então, recomendo fortemente lerem o Paulo Gala, um importante economista aqui do Brasil, nacional desenvolvimentista, que explica todas essas complexidades. Ele que faz parte do Banco Master, né? Então, gente, para terminar aqui o nosso vídeo sobre as trading companies, a importância das trading companies, fiz aqui
um resumão de tudo, né, falando desde economia, e também explicando um pouco mais do setor. Tem muita oportunidade, tá, para resumir, tem muita oportunidade e a gente que estuda Comex, a gente fica muito focado, em grandes países. "Ah, eu quero trabalhar para a Europa, eu quero trabalhar para os Estados Unidos", a gente entende o porquê disso, porque são países desenvolvidos, países com moeda forte, se você conseguir de fato um emprego num desses países, você vai estar muito bem. Mas se você, quer ser um trader, se você quer começar a negociar, talvez fosse interessante você olhar para a Zâmbia, fosse interessante para você olhar para a República Centro-Africana, você olhar para Nigéria e tantos países que você sequer sabe que existem, sequer sabe a história desse país, mas que tem uma demanda gigantesca. Então a Nigéria, por exemplo, é um dos países mais populosos do mundo, tem mais população até do que o nosso país, com uma densidade populacional gigantesca e uma demanda, por consumo cada vez maior. É um país também riquíssimo em petróleo, um país exportador de petróleo. Então vamos olhar para mercados emergentes, mercados que podem trazer uma série de oportunidades diferentes. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que eu tenha falado coisas aqui interessantes que vocês nunca ouviram. Deixa o like e se inscreve no canal.